Fala galera, espero que estejam todos bem, todos se cuidando dos seus familiares. Esse vídeo é para que possamos dar continuidade na matéria do segundo ano do ensino médio de História. O tema é Antigo Regime, também conhecido por você como absolutismo, né? O termo Antigo Regime nasce na França, né? Vem do francês, no final do século XVIII. E precisamos entender as características gerais do que é o Antigo Regime, do que é o absolutismo, como funciona sua parte política, sua parte econômica, a sociedade em si, né? Então, para iniciar, a gente precisa entender de forma simples que num plano social, o absolutismo, o Antigo Regime, ele se caracteriza pelo privilégio aristocrático. Ou seja, você tem camadas da sociedade que possuem privilégios. E nós vamos chegar nisso. E o que sustenta ainda mais essa ideia é que o Estado, ele é explicado, a centralização do poder que nós vamos falar, ela é explicada por uma origem divina, que é a teoria do direito divino, né? O rei, ele é rei por uma escolha divina, o que dá uma sustentação religiosa para o poder. Então vamos lá. No Antigo Regime você tinha uma sociedade estamental, sem mobilidade social. Então você tem lá no topo dessa pirâmide social o clero e a nobreza. O clero e a nobreza, eles são privilegiados. Ou seja, o clero não paga impostos, a nobreza não paga impostos, mas eles arrecadam impostos. Ou seja, eles bancam seus luxos e suas vidas dos impostos arrecadados do terceiro estado. E quem está no terceiro estado? Camponês, trabalhador urbano, burguês, né? E não há essa mobilidade social. Um membro do primeiro e do segundo estado não pode declinar para o terceiro, ou um membro do terceiro estado não pode subir para o primeiro e para o segundo. É diferente de quando a gente pensa hoje na estrutura social capitalista. Vou dar um exemplo bem simples para que você entenda. Um cidadão, ele é muito humilde. Ele ganha na loteria 25 milhões. Investe bem esse dinheiro, ele vai ter uma crescente social. No Antigo Regime não há essa mobilidade. No terceiro estado você vai ter uma alta burguesia riquíssima e o camponês e o trabalhador urbano na miséria, dentro do mesmo grupo, porque você não tem a mobilidade urbana. Ronaldo Vanfas, um historiador brasileiro, ele diz que uma das principais características do Antigo Regime era a ausência de igualdade social. Ou seja, uma das características que sustentavam esse Antigo Regime é essa desigualdade. É um terceiro estado sustentando os estados superiores, né? E a religião, ela é fundamental nisso. Você tinha uma sociedade em que tudo era explicado religiosamente. Você tem uma questão aí do próprio medo, a questão do pecado. E o rei, ele era rei por uma escolha divina. Ou seja, quando a sociedade pensava em se colocar contra esse rei, ela estava se colocando contra uma escolha de Deus. Vê como a presença da igreja
sustenta esse poder do rei, né? O poder ele era todo centralizado no rei. O rei ele comandava a economia, o rei ele comandava a política, o rei comandava seu exército. As pessoas, os funcionários de confiança do governo eram escolhidos pelo rei. Então o absolutismo ele também tem embutido aí uma centralização de poder no rei. Até aí tranquilo, né? Acho que a gente já consegue ter as características gerais desse absolutismo. Era muito comum você ter a imagem desse rei exaltada por grandes obras públicas ou pelas questões artísticas, retratos, poemas, estátuas, obeliscos, arcos e tudo mais. Esse simbolismo, segundo um historiador chamado Peter Burger, ele tinha a função de celebrar a imagem do rei, né? Glorificar o rei, exaltar esse rei, né? Então esse simbolismo ele era muito trabalhado. Por isso que você encontra muita imagem, muita estátua, muitas obras artísticas exaltando esses reis, né? Porque tinha toda essa centralização também nessa questão simbólica. Indo para o lado da economia, a gente vai ter o mercantilismo como prática econômica no absolutismo, no antigo regime. Cada país seguia um rumo, né? Então eu vou dar alguns exemplos para você. Portugal e Espanha, que vocês já andaram estudando, que vocês já conhecem um pouco, você tem a prática do metalismo. O que é o metalismo? É o acúmulo de metais preciosos. Quanto mais metais preciosos eu estou acumulando, mais rico eu sou. A França se utiliza do colbertismo. A França cria artigos de luxo, produz em menor quantidade, eleva o preço, né? E isso acaba sendo abraçado pela nobreza. Vou te dar um exemplo. Os talheres da nobreza da Europa inteira eram talheres franceses. E já vamos falar sobre etiqueta e esses detalhes, né? Você também vai ter países adotando o protecionismo alfandegário, a proteção de seus produtos, taxar aquele produto que vem de fora, tomar cuidado com aquele produto que vem de fora para proteger o seu. A balança comercial favorável, sempre pensar em exportar mais do que importar, né, para poder manter um lucro. Esses são os primeiros passos econômicos do absolutismo. Esse é o mercantilismo, né? E só para falar da questão da etiqueta, para eu não esquecer de falar dela, você tem, né, na sociedade, por essa desigualdade social sendo mantido, você tem o grupo que era considerado cortês, que são os nobres, o clero, né? E você tem o grupo considerado rude. Ou seja, essa etiqueta, ela é de fato feita para diferenciar a população, né? Então você vai almoçar com vários talheres e tudo mais. Isso é uma forma de diferenciação das classes, dos estamentos da sociedade, né? Porém a burguesia, a alta burguesia que tinha condições financeiras, ia sempre buscando a apropriação dessas etiquetas, né? Dessas posturas, das vestimentas que eram utilizados pela nobreza. São características gerais do antigo regime, do absolutismo, que eu garanto que já vai te ajudar bastante a fazer as atividades do livro. Qualquer dúvida, a equipe de professores do Colégio Nacional está disponível para ajudar vocês. Estamos juntos e breve estaremos de fato juntos. Um grande abraço, valeu!